Olá, minha gente, uma boa noite a vocês. Estamos chegando para mais uma aula na nossa terça-feira já marcada. Sempre um tema muito instigante. Hoje é realmente um tema polêmico, um tema que poderia ser muito discutido, mas vamos esclarecer algumas coisas extremamente importantes na vida prática dos seres humanos. Bem-vindos, bem-vindas. Teremos a nossa meia hora ou talvez uns minutos a mais. Mas é uma aula hoje para muitas pessoas girar a chave. Eu não faço aula para ganhar seguidores, nem para fazer marketing. Eu dou informações. E as minhas aulas, elas nascem de um estudo muito árduo no mundo da psicoterapia, da consultoria, da formação de pessoas. Para quem não me conhece, eu tenho 4 décadas de experiência como psicólogo, como psicoterapeuta, e o setting de trabalho é a maior escola que existe. Aliás, talvez sejam 3 escolas que a gente aprende profundamente na vida: a experiência profissional, o estudo da própria pessoa e o estudo de alguns materiais sérios que existem por esse mundo afora. Então, quem não estiver me seguindo, se quiser me seguir, será um prazer. Se vocês quiserem passar essa aula para os amigos agora, passar o aviãozinho, também pode ser importante. Certo, minha gente? O tema de hoje é um tema que trata a chamada era amor à vida ou amor aos problemas? Eu amo a minha vida, minhas virtudes, o meu prazer, a minha alegria, ou eu sou devoto, reverencio os meus problemas, as minhas dores, as minhas doenças? E essa aula nasceu por força de todo um trabalho que eu venho fazendo, obviamente no mundo da psicoterapia, e um vídeo que eu postei no Instagram, que eu fiz essa afirmação muito categórica e teve muita curiosidade, muitos compartilhamentos. Pra vocês terem uma ideia, o vídeo teve quase 4.000 compartilhamentos. Significa que é um tema que muitas pessoas devem estar presos neste tema, ou entendem que os amigos estão presos. Então vocês observem que fazer uma afirmação de que as pessoas amam os seus problemas é muito complicado. E dizer que as pessoas amam mais os problemas do que a própria vida também é muito complicado. Mas eu quero esclarecer para vocês aqui de um modo muito sério algo que não é surpreendente. E nós vamos ver no andar da carruagem aqui por que essa afirmação parece contraditória, ela é bastante óbvia, certo? Partindo com o nosso trabalho aqui de um grande fundamento científico do nosso velho Freud, que o Freud chegou a um reduto último, onde ele entendeu que existe o instinto de vida e o instinto de morte. O instinto de vida, uma vontade consistente de querer viver, de querer crescer, de querer realizar-se, de querer ser feliz. Mas, estranhamente, existe um instinto, segundo Freud, que ele tende absurdamente à doença, à recaída, ao sofrimento, à morte. Eros e Thanatos. Isto, na verdade, é um tratado de extrema contundência. Dizia Freud, como é que pode uma pessoa, depois que você evidencia por muitos ângulos a saída, as alternativas de viver bem, ele insiste, persiste, faz de tudo para permanecer na doença, ou no mal, ou no erro. Porque, de fato, eu não tenho minimamente a pretensão de comparar-me a Freud, obviamente, eu sou um mero psicólogo, com muita experiência, óbvio. E eu me dou conta que, no meu trabalho de décadas, mesmo que você evidencie com toda a clareza, mostre os caminhos, a tendência cabeçuda, consciente ou inconsciente, absurda de querer manter o problema.
Mas é basicamente uma escolha quase que consciente. Porque sair da comodidade, sair do já conhecido, sair do conforto, mesmo que doa, já é um caminho, um hábito, uma conformação, uma configuração que eu sei viver dentro dela. E fora dela eu não sei como é que eu vivo. Então, de fato, quando a gente começa a observar as coisas, não é difícil perceber que a afirmação tem bastante consistência, certo? Então, se nós observarmos essa tendência, digamos, essa escolha, esta primazia pelo problema, a gente tem que entender o que tem por trás dos bastidores, certo? Porque se a vida estivesse na sua pureza, na sua naturalidade, não haveria essa estranha tendência ao sofrimento. E nós temos que também chamar a atenção aqui que existe um tema muito conhecido, que é o masoquismo. O masoquismo consciente é um quadro patológico onde as pessoas realmente amam a sua dor, vivem o prazer através da dor, vivem um orgasmo através da dor. Então, elas amam a dor como um princípio de prazer. É uma anomalia, tudo bem? Existem muitas pessoas, existem filmes, existem tratados, existe uma cultura sobre o masoquismo, no mundo da sexualidade, no mundo amoroso e em outras esferas, que ele é muito interessante e muito estranho. Mas o que não se desconfia muito é que existe um masoquismo inconsciente. Que a pessoa ama o seu problema, ama a sua doença de um modo oculto, de um modo velado. Portanto, se nós juntarmos o masoquismo consciente, que é uma escala grande de pessoas que são masoquistas, e se nós juntarmos o masoquismo inconsciente, nós vamos começar a entender que falar de amar as próprias doenças não é nada estranho. Por exemplo, o ato de postergar, o ato de empurrar de barriga, como se diz, de procrastinar ao infinito, é ou não é um masoquismo? É ou não é um amor ao próprio problema? Diga-se o que se queira, certo? Então, dentro dessa nossa logística de psicologia humana, nós, de fato, precisamos avançar muito. Existem coisas muito até esclarecedoras, incompreensíveis a princípio, certo? E se nós olharmos a maioria das pessoas que não vão bem, e posso dizer que é a maioria, não falamos só daquela massa um tanto perdida, mas falamos de pessoas até de um certo nível elevado, eles, por superficialidade, por não avaliação, por não assumir a própria vida, por não responsabilizar-se, eles preferem negar tudo, ver o problema e achar mil e uma justificativa, certo? Então, este é um fato muito interessante. Agora eu quero entrar um pouco num outro fato aqui. Nós temos uma mídia jornalística, televisiva, internetiana, que já sabe, já é uma cultura muito que foi se montando aos poucos, e não é de hoje, que qualquer notícia ruim, a pessoa gruda nela. Sobre doença, sobre sangue, sobre assassinato, sobre acidentes, sobre falências, sobre catástrofe. Todo mundo gruda nisto. E a mídia usa isto de um modo sistêmico, de um modo calculado, porque falar de notícias positivas não dá ibope, ou quase não dá ibope. Já é uma cultura do sacrifício, já é uma cultura do sofrimento,
Já é uma cultura da dor. Eu uso dizer que nós somos muito especialistas na dor e pouco especialistas na alegria e no prazer. Então nós temos uma mídia geral, sobretudo quando se fala de telejornais, que se torcer o jornal, escorre uma lata de sangue. Mas por que existe isso? E por que existem tantos filmes que tocam sempre o problema da desgraça? Porque existem os consumidores. Porque existem os que se encantam. Porque existem os que prezam. Os que se preocupam, os que se focam. Os que vivenciam, os que fazem contato. Porque se você não tivesse adepto à pegada televisiva ou telejornalística, ou da própria indústria cinematográfica, seria outra. Então nós vivemos numa cultura humana extremamente degradada, de um certo modo, com tantas coisas positivas e belas, mas uma grande facção da comunidade humana vive ruminando a dor, ruminando a doença, ruminando o problema, o medo, a apreensão do que vai acontecer. Quer dizer, é um foco extremamente contundente no mundo problemático, no mundo perdedor. E eu não sou uma pessoa exagerada. Eu não sou um extremista. Eu lido há 40 anos com clientes. E olha aqui, ó, eu não lido com clientes de neurose e esquizofrenia, eu lido com empreendedores. Eu lido com pessoas liberais. Eu lido com pessoas que estão, entre aspas, bem. E a pergunta que se faz: por que o ser humano, um ser maravilhoso, belo, perfeito, com um projeto vencedor, feito para ser alegre, para ser feliz, ele tem esse consumismo, a maioria das pessoas, num foco regressivo, num foco de dor, num foco de expectativa de perda, num foco de acreditar que não vai dar certo, etc, etc. Mesmo aqueles que, através de algum curso, que dão algumas dicas que tem que focar no positivo, dentro eles carregam uma certa estranha expectativa de que talvez não dê certo. Então, o que existe por trás desses bastidores? Foi descoberto, agora nas últimas décadas, e é um paradigma que não está no mercado ainda, no mercado científico e acadêmico, em grande parte, que aquilo que o Freud tinha visto como instinto de morte, existe algo a mais e mais profundo que manipula o ser humano no seu interno, no seu mundo cerebral, a priorizar, a vivenciar, a focalizar o negativo. Portanto, essa descoberta nos dá conta de que existe uma manipulação cerebral, mental, que faz girar continuamente pensamentos negativos. Faz girar na nossa cabeça imagens negativas, memórias negativas e, consequentemente, emoções, apreensões, temores, raivas ou ódios, sempre em termos de perda. Então, para dar o recado para vocês aqui, toda a patologia do amor à doença, ou da predileção à doença, ao mal, não é da natureza humana. Não é natural, certo? É como se existe uma interferência através de uma informação semântica, um sinal semântico, que já está dominando praticamente a comunidade humana, que coloca basicamente quase todos os seres humanos nesse giro de preocupação com o negativo e não priorização do positivo. Se vocês fizerem um teste com vocês mesmos, de um modo tranquilo, vocês vão se dar conta que é difícil descartar, desconectar desse pensamento repetitivo, dessas obsessões mentais, desse giro de preocupação e, consequentemente, de dor, de angústia e de perda, certo? É sempre uma tensão na contramão. Portanto, a informação que eu dou para vocês, e quem quiser materiais muito sérios sobre isso, que não é charlatanismo,
é ciência nua e crua, hoje, que vai muito além da neurociência, do mundo da física quântica, inclusive, e que demonstra que no processo mental existe algo estranho. E o Freud não tinha chegado à conclusão, porque não teve uma segunda vida, do que existia por trás dos bastidores, que faz com que as pessoas, mesmo extremamente avisadas, depois de 15 ou 20 dias, um mês, elas voltam na mesma rotina, certo? Agora eu quero tocar um ponto aqui prático para esclarecer melhor as coisas. Nota-se que não é que as pessoas amem a doença, não é que elas queiram a dor, não é que elas queiram o sofrimento, elas querem a alegria, elas querem o prazer, elas querem a saúde, mas elas amam aquilo que faz mal. Este é o problema. Elas amam aquele vício, elas preferem aquele hábito, elas preferem aquela comodidade, elas preferem aquele comportamento já conhecido, elas preferem aquela relação já consolidada, mesmo que aquela relação a mate silenciosamente. Então veja que o fato, para esclarecer um pouco a informação que teve naquele vídeo, que eu disse que as pessoas amam mais os problemas do que a própria vida, porque se amassem a vida resolveriam os problemas. Acontece que eles não querem a dor. Ninguém quer a dor, a salvo os extremos masoquistas. Mas eles não querem soltar a mamadeira, a teta das coisas que fazem mal. São relações que fazem mal, são ambientes que fazem mal. Repito, são hábitos, são comportamentos, são onipotências, uma série de fatores que não dão a passagem positiva, que não dão alegria, que não dão a saúde, que não dão o crescimento, ou que dão em escala mínima. Se nós olharmos com seriedade, mais da metade da comunidade humana vive esse vale de lágrima. Mais do que a metade vivem limites em todas as áreas. E coisas que são até extremas. Se vocês forem calcular quantas pessoas que sofrem o mal da pobreza, é assustador, certo? Podemos culpar o sistema, podemos culpar os governos, podemos fazer de tudo. Podemos ver a minha aula anterior, da outra semana, que ela esclarece um pouco essa questão, certo? Se a culpa é dos outros ou cada um tem a sua responsabilidade. Portanto, o problema, e em seguida eu vou dar a saída, ou algumas indicações de saída, na nossa meia hora. O problema é que a pessoa, sem saber ou sabendo, ela prefere aquilo que lhe faz mal. Porque eu noto, por exemplo, que no trabalho da psicoterapia, uma psicoterapia avançada, quando você esclarece o cliente de um modo evidente e que ele entende, você pensa que é fácil abandonar um velho hábito, um velho habitat, uma velha relação, um velho vício para viver bem? Não, não é fácil. Portanto, a patologia da doença, a patologia do mal, a patologia do sofrimento, ela tem uma força incrível, certo? Ela tem uma força incrível. E muitas pessoas, e olha, eu digo isso de cadeira, quando eles sabem a verdade, eles fogem do trabalho. Quando eles têm clareza de que é verdade, o hábito, o vício, a mania, a predileção, o amor ao problema, o masoquismo dele, consciente e inconsciente, eles fogem do trabalho terapêutico. Muitas pessoas. Outras compreendem, não resolvem. E outras, felizmente, no meu trabalho, ao menos, uma grande maioria, que persiste no trabalho, mudam até com facilidade. Porque, gente, mudar isso não é difícil. Não é difícil. É preciso alguns passos que eu vou delineá-lo agora, ao menos alguns, porque tem muito mais do que isso que eu vou delinear agora.
Qual é a saída, então, para eu deixar de amar o problema, direta ou indiretamente? Porque quando eu amo aquilo que faz a doença, eu amo indiretamente o meu problema. E quando eu sou um masoquista, consciente ou inconsciente, eu amo diretamente o problema. Porque existe o fator da autossabotagem, por exemplo. A autossabotagem é um fenômeno, em grande parte, inconsciente, que cria alternativas, escolhas, negócios, relações que são destrutivas. Mas quando eu fiz o movimento, eu tinha na consciência a convicção que aquilo era positivo. E fui manipulado por um complexo interno, por uma estrutura interna escondida, que veio lá da infância, que me fez eu fazer uma escolha errada. Gente, eu trato todos os dias pessoas. E, por exemplo, eu me dou conta que, um exemplo banal até, que uma criança que viveu, por exemplo, a piedade de uma mãe sofredora, de um pai sofredor, que ela se apiedou muito daquela pessoa, ela repete na vida dela escolhas que fazem com ela o mesmo sofrimento. Porque ela vai fazer uma escolha condicionada por um complexo inconsciente, onde ela vai eleger uma nova situação, sem ela ter consciência, porque quem está comandando é o inconsciente, é uma motivação oculta, que ele vai continuar vivendo o mesmo problema de ter que sofrer aquela dor, de ter que sofrer, de ter que ajudar, de ter que salvar, enfim, por aí afora. Portanto, o poder do inconsciente, que é 80% da nossa vida programada e organizada para nós coordenar, ele é muito forte. Ele gera a autossabotagem e gera a predileção por permanecer nos velhos experimentos de antigamente, mesmo que eles sejam doloridos. Certo? Então, veja bem, o primeiro passo da saída, gente, se você está me ouvindo, tiver amigos que você sabe que são sofredores, que são um pouco mártires, certo? E que culpam os outros, ok? Primeira lance, é preciso mudar a nossa mentalidade. Gente, a vida é um mundo aberto, é beleza, é alegria, é liberdade, é ganho, é crescimento, é erotismo, é festa. Então eu preciso mudar a mentalidade, mudar a cultura sobre a vida. Eu tenho que começar a cultivar a minha vida. Veja, é quase que uma decisão de eu tomar consciência de que não adianta eu ficar focado no problema e ser manipulado internamente por uma situação, quando eu posso, na verdade, começar a privilegiar uma outra situação. Então, essa mudança de mentalidade, essa mudança de cultura sobre a vida, cultuo a vida, cultuo o bem, vivo o bem, valorizo o bem, é um ato de responsabilidade, certo? Porque quando tu encontra uma pessoa, trabalho terapêutico, por exemplo, que é superficial, que não avalia as coisas, que não olha para si, certo? E que escolhe de qualquer jeito, é óbvio que ele vai pagar um preço alto, mas é uma irresponsabilidade ou é uma leviandade dele. Então, quando eu falar de mudar de mentalidade, passar a ter um culto sobre a vida, sobre a felicidade, sobre o prazer, também é uma escolha. Se você que está me ouvindo, saiba que tu pode fazer essa escolha. O segundo ponto desta saída, sair dessa barra funda que eu rumino, foco, problemas. O problema, gente, não pode ser negado. Qualquer problema, uma doença, um problema econômico, uma relação, um problema social, ele não deve ser negado. Ele deve ser afrontado para ser resolvido. Se vocês observarem os grandes vencedores, eles não fogem do problema. Eles não delegam para outros. Eles resolvem. Todos os vencedores, os bem-sucedidos, grandes, eles não focam no problema, mas eles vivem o problema como um desafio. E focam, veem a estratégia, desarmam o jogo e tocam em frente. Quer dizer, o problema não pode ser evitado, desviado ou negado.
Porque hoje uma pessoa fez um comentário, não sei se está me assistindo agora, que não deve pensar o problema. Não, isso é uma fuga. O problema não deve ser ruminado. O problema deve ser focalizado como estratégia de solução. O que eu devo fazer? Contratar o advogado, dispensar a pessoa, mudar minha postura na relação, mudar a atitude com o filho? O que eu devo fazer? Quer dizer, não é não pensar no problema. Porque se eu tenho um problema, que é um hábito alimentar que me leva à doença orgânica, uma relação que eu vivo, que ela é uma relação negativa, tóxica, que me leva à doença, não adianta não pensar nela. Isso é um ato de leviandade, de irresponsabilidade. Então o problema deve ser focalizado para a solução e de um modo imediato. Se um problema demanda um tempo, porque eu encaminhei com aquele advogado, com aquele amigo, ou com a minha decisão pessoal, e que ele demanda uma semana ou duas para fazer um giro, eu tenho que ter uma outra atitude que eu vou falar em seguida. Que eu não posso ficar focado no problema e na expectativa, certo? Então, o segundo ponto como saída que estou dando aqui é enfrentar o problema de um modo imediato. Gente, quando você tem que demitir uma pessoa da empresa, se tu avaliou que ela não serve, é agora. Quando você te deu conta que uma atitude com a tua esposa, com o teu marido não funciona, a mudança é agora. Quando você deu conta que a tua pedagogia com o filho está mimando ele ou deixando ele um rei te comandando, a atitude é agora. Porque quanto mais você posterga, quanto mais você procrastina, mais o problema ganha força e mais você se debilita, certo? Então o problema deve ser resolvido, afrontado de um modo imediato e resolvido no tempo certo, ok? E o terceiro ponto que eu vou colocar para vocês aqui, que se você quiser começar a sair da manipulação mental, que te foca no problema, porque não é que você queira, você é induzido a pensar, a te preocupar, a te amedrontar, a te enraivecer. É um problema interno, que se alimenta de muitas imagens negativas no externo, certo? Que te empurra para um gueto, para um beco. Então, se você quiser começar a desativar esse problema mental, essa manipulação interna, você precisa fazer basicamente um grande movimento, que é começar a preencher a tua vida em ações positivas, produtivas e de crescimento. Você não pode deixar tempo vazio. Diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Então, se eu quiser acalmar a minha mente, sair do foco do problema, sair da expectativa negativa, você distrai a tua mente numa ação útil e funcional para o teu prazer, para o teu ganho, para as tuas relações, para melhorar, certo? Porque se eu não me responsabilizar, certo? No sentido de que eu devo focar no bem, no bom, no positivo, e desfocalizar o outro se eu não me responsabilizar. Mesmo fazendo as coisas boas, eu estou pensando no negativo. Eu estou com o pensamento do meu filho, do problema aquele, da minha conta, do meu futuro, da minha culpa, dos meus temores. Então veja, um ato de responsabilidade com a vida, culto à vida. Me responsabilizo, a vida é aqui e agora, no prazer, no bem, na alegria e também na solução dos problemas. Mas é um ato de responsabilidade. Eu sei que a maioria esmagadora que vive essa roda viva de sofrimento, de amor ao problema, é por uma ignorância, é por um desconhecimento, por uma falta de cultura de como é que funciona a vida. E nós vivemos nessa sociedade que falei da mídia agora há pouco, que é já uma avalanche. Pessoas perversas, pessoas vingativas, pessoas de marginalidade, de tudo que nós conhecemos, certo?
Então nós temos que ter um ato de responsabilidade, consciente, sério, de fazer um trabalho de construção de coisas boas, porque todos têm coisas boas a fazer. Só que junto com isso, tenho que ter o ato de responsabilidade de isentar-me, de desfocalizar-me naquilo que é o arrastão para o problema. E outro ponto que eu coloco aqui, que eu poderia tê-lo colocado no início da saída aqui, você tem que fazer um trabalho com um psicoterapeuta que entenda do assunto, seja com uma sessão ou com 10, onde você entenda os teus gatilhos negativos, do teu inconsciente, do teu consciente, que é uma programação da energia organizada que te faz você reincidir 1000 vezes no mesmo problema, certo? Então existem alternativas de trabalhar sozinho, onde eu faço o primeiro ponto, que é muda a mentalidade e a cultura da vida. Eu faço o segundo, onde eu enfrento o problema de modo imediato. E faço o terceiro, onde eu saio das obsessões mentais através de um fazer produtivo e positivo. Mas se eu não desativar certos gatilhos internos de culpas do passado, de raivas do passado, de medos do passado, que estão presentes hoje, eles estão me recolocando continuamente na mesma tensão apreensiva do problema, certo? Então precisamos resolver esse ponto interno da nossa psicologia individual, porque, gente, a psicologia humana, pelo que eu pude constatar até hoje com grandes colegas nacionais e internacionais que trabalham nesse mundo da psicoterapia, pela minha pessoa e pela minha experiência, a vida é uma obra de arte positiva. A vida é bela, se eu sei conduzi-la. A vida te rende ao infinito, se tu trabalha bem. A vida não é dor. A vida é sacrifício simples que tem que enfrentar. A vida não é doença. A vida não é perda. A vida é ganho. Ganho de alegria, ganho econômico, ganho de crescimento, ganho de estima, ganho de amor, ganho de tudo. Então nós somos um centro vida eternamente positivo, e por uma série de fatores que eu falei aqui e muitos outros, sobretudo de falta de cultura e de falta de conhecimento, nós colocamos esse projeto da nossa vida num beco. E quem é que paga a conta? Em primeiro lugar é você, sou eu. Em segundo lugar, acho que depende de você. Então, às vezes você quer dar o melhor aos teus filhos, o melhor aos teus amigos, o melhor à sociedade, mas você não sabe dar o melhor a você mesmo. Se você não sabe dar o melhor a você mesmo, escolher o melhor, viver o melhor, focar nas soluções, focar no bem, como fazem os grandes, não pretenda dar nada aos outros, porque você dá o que você tem dentro. Se você tem mágoa, tem frustração, tem raiva, tem medos, você os entrega. Que você queira, que você não queira. Então, se nós quisermos também ajudar a nossa família, o nosso grupo mais próximo, o nosso grupo de empresa, o nosso grupo de sociedade, eu devo partir por uma solução positiva de mim mesmo. E não posso cultivar mágoas, dores e ódios, amar os problemas e querer pretender mudar o mundo. O último elemento que eu coloco aqui, para nós fecharmos o nosso take aqui, ele não é fácil, por vícios. Nós temos que sair dos telejornais. Nós temos que sair das notícias. Em grande parte, sair da internet. Eu estou falando sério, certo? Porque quem ouve jornal todo dia, telejornais todos os dias, é um desastre. Ontem, segunda-feira, eu fui cortar meu cabelo, onde eu corto sempre com um cara que é maravilhoso, certo? E durante aqueles 40 minutos, eu tive que me segurar, porque a televisão estava ligada e não era só eu que estava no salão, certo? Um giro de notícia pelo mundo, só desastre, desastre, desastre. Mas isso é a norma. E nós, talvez muitos não sabem, que a mídia faz isso como estratégia, faz isso como jogo. Ou para destruir um grupo, ou para atacar uma certa ala, ou para atacar um país. Faz por estratégia de pensar o negativo daquela guerra, o negativo daquela comunidade e jogá-lo na tela. E você se nutre de quê?
Você com a tua desconhecimento, de repente, ou posso dizer com a tua ignorância, falta de cultura, que se liga nessas coisas como se fossem verdade, é tudo pilotado. Falem com quem entende no assunto. A mídia é absolutamente pilotada por quem detém o poder, por quem coordena o jogo, certo? Então estratifica de uma comunidade, por exemplo, tomamos um país qualquer, que tem 1 bilhão de coisa positiva. Não se toca no assunto. Se traz somente algumas coisas de interesse específico para fazer alguma coisa. E desfilam continuamente o sangue. Não é forçar a barra. Você já conhece isso. Portanto, se você quiser ter uma tranquilidade mental, um cultivo à tua vida, um cultivo ao crescimento, à harmonia, ao amor, temos que mudar de noticiário. Tem que mudar de informações, tem que mudar de notícia. Porque não existe como uma massa inteira se nutrindo de jornais de manhã à noite, que tem esses vícios, certo? Ou de outras coisas, estar bem. Não tem como, a partir disso, não alimentar o amor ou a raiva é um problema. Ou ódio. Então, nós vivemos numa comunidade complicada. E somos nós que temos que fazer a escolha. Não espere que a mídia mude. Não espere que o governo brasileiro mude, ou que o governo, não sei das quantas, mude a pedagogia. Vai mudar, quiçá numa década, ou em 10, ou em 20, certo? Século 2 ou 3, pode ser que mude, mas eu não estou mais aqui. Então eu preciso entender que a minha responsabilidade, a mudança é minha. Eu devo começar a me nutrir daquilo que conta, daquilo que alimenta, daquilo que serve. E tenho que ter uma informação pela tangente de alguma coisa que está acontecendo, se eu achar alguma fonte verdadeira. Mas a premissa aqui é, se você quiser parar de amar a doença, ou privilegiar os problemas, uma das grandes alternativas é saia dessas mídias jornalísticas que torcem sangue, certo? Porque é intencional que se faz isso, e é porque isso dá seguidores. É porque isso atrai, é porque isso mantém ligado, é porque isso se faz comentários. E hoje vivemos o mundo dos cliques. Para ganhar um clique, a pessoa faz qualquer coisa. E achei interessante no noticiário desses dias que a pessoa fez um AUE, um jornal internacional, porque uma pessoa, para ganhar notoriedade na internet e para ganhar seguidores, ela fez um vídeo de extrema periculosidade, ficando pendurada num prédio, segurando na mão dos amigos e balançando. Certo? E o jornal, que estava condenando isso, por que ele colocou isso no ar? Porque isso dá ibope para o jornal. Porque isso dá cliques ao extremo para o jornal. Então, o jornalista, ou a instituição, ou a mente perversa que está por trás, no disfarce de querer aconselhar que não se faça isso, está alarmando para o mundo inteiro, dizendo que fazendo isso a pessoa estourou todas as performances de clique do mundo, certo? Essa é a nossa mídia, essa é a nossa informação, essa é a nossa orientação, essa é a nossa cultura midiática, e que vai para os livros, que vai para os filmes, e que vai para as músicas, e que vai para outros campos, certo? Então, esse último ponto que estou colocando aqui, faça uma avaliação. Avalie, tente avaliar o que eu disse. Se você quiser me fazer a crítica, eu estou sempre aberto para recebê-lo. Se quiser me chamar no direct para conversar comigo, tranquilo, certo? Então, eu fecho aqui o nosso take dizendo o seguinte: a vida é um projeto belo, vencedor. Foca no positivo. Foca na tua alegria, foca no teu organismo, foca nas tuas sensações boas, foca nas relações que contam, no amor, no trabalho, nos negócios. Gente, nós temos 1 milhão de coisas positivas a ser feita. Não vamos perder tempo. Energia mental, cérebro, há
desperdiçá-lo com coisas que nos envenenam e nos fazem mal. A vida é um projeto vencedor. Como todo ser vivo é um projeto vencedor. A árvore, o animal, o peixe, o ser humano, é um projeto maravilhoso. Mas você é o administrador. Com as árvores, os animais, eles estão à mercê de um tempo, certo? Nós temos o livre-arbítrio e temos a felicidade de ser gerenciadores do nosso próprio projeto, certo? Então eu sou, na verdade, a peça teatral, o palco, e sou o ator. Então nós podemos fazer uma gestão, um teatro positivo na existência, maravilhoso, fantástico, e vivermos felizes. E como tem muita gente que vive feliz, muita gente que não foca no problema, por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Gente, não é difícil. Pense no assunto e, se quiserem, me chamem. Valeu? A vida é uma obra-prima que vale a pena. Um grande abraço, até a próxima terça com um tema fantástico.